Gostaria que você compartilhasse também sobre a sua juventude, como foi? Bem, a minha juventude, minha adolescência, acho que como todos os adolescentes, sempre quer se aventurar, sempre quer fazer, sair das garras, da graça dos pais, né, sair da presença dos pais e tomar uns caminhos diferentes. Então eu, com 12 anos, 13 anos, eu já fazia minhas peripécias, né, fazia meus contratempos com Deus aí. Eu tirava racha, com 12 anos eu já tirava racha, já participava de aventuras de racha na rua, que todo mundo sabe que é ilegal. E assim foi minha adolescência, por grande parte, dos 10, 12, 13 anos, sempre eu acompanhando esses pessoal de rua. E até que um dia a gente tinha combinado de um rapaz passar em casa para me pegar. Eu tinha 12 anos, 13 anos na época. E a gente combinou de ele passasse em casa para me pegar, para a gente ir, era um domingo à tarde, para que a gente fosse tirar racha, né? Que a gente ia para um lugar onde sempre se reunia os pessoalzinhos para tirar racha, para fazer as aventuras com moto, com carro. E então marcou um horário, então assim, lá para umas 5h30, 6 horas eu passo lá na sua casa, te pego e a gente vai, tá bom? A gente combinou tudo certinho. E então me preparei tudo, como sempre fazia. Nesse período meus pais já tinham se convertido, já frequentavam a Igreja Batista em Itaberaba, lá em São Paulo. E minha mãe então se preparou para o culto, ela fez o que ela sempre fez. E me chamou para o culto, falou assim, vamos filho, vamos para o culto hoje? Eu falei assim, não mãe, hoje eu não vou, eu tenho um compromisso com meu amigo que vai passar aqui umas 7 horas. E eu vou estar aguardando ele. E nisso a minha mãe deu 5h30, 6 horas, não foi ninguém. Meu amigo não foi, não passou em casa, nada. E eu fiquei aguardando e não nada dele aparecer. Aí a minha mãe pegou a Bíblia, desceu, a igreja era próxima de casa, desceu a pé até ao culto. E eu acabei ficando em casa aguardando o meu amigo que até hoje não chegou. Isso na segunda-feira, então, me preparei para ir para a escola. Achei estranho de ele não comparecer em casa, não sabia o que tinha acontecido. Então, pela manhã, na segunda-feira, eu estudava, eu peguei meu material de escola e fui para a escola e já percebi um clima estranho na escola, né? Porque falaram, o Richard sofreu um acidente ontem, ele veio a falecer. Eu falei assim, nossa, o Richard aconteceu, nós tínhamos combinado umas 5 horas para se encontrar. Eu falei assim, então, ele estava com o carro, ele estava tirando uma disputa de racha para chegar, provavelmente estava indo para sua casa, porque foi mais ou menos esse horário que aconteceu o acidente. E ele perdeu o controle do veículo, acabou batendo no muro, em um poste, entre um poste e um muro, e veio a falecer no local. Então, aquilo me chocou, porque a gente nunca espera que aconteça algo de mal com a gente, né? E eu fico imaginando, nossa, se eu tivesse com ele, se ele tivesse passado em casa primeiro, antes desse racha, entendeu? A gente já gostava muito de aventura, então bastava olhar para a gente que a gente já queria disputar racha, não queria ficar para trás, sempre uma questão de disputa. E esse garoto era novo, ele tinha 17 anos apenas. E então isso foi muito pesado para nós. E aí aquilo mexeu comigo tal, e na quarta-feira havia um culto de oração. E aquela semana foi os 2, 3 primeiros dias da semana, segunda e terça, foi muito ruim para mim, a gente foi no velório, tudo. E na quarta-feira, então, minha mãe chamou para ir para o culto de oração na Igreja Batista em Itaberaba. E eu, sem saber porquê, eu acabei aceitando aquele dia. Eu disse, tá bom, vamos. Já era Deus tocando no coração, já era Deus trabalhando da forma que Ele trabalha, da forma sutil. Então, eu me preparei, fomos para o culto. E eu lembro até hoje que era o pastor Abdias que estava pregando, um pastor que já não está no meio de nós, mas que tenho muito carinho por ele, e ele estava pregando sobre o amor de Cristo, né? E eu lembro até hoje que ele falava, Cristo morreu por você, o que você faz por ele? O que você tem feito por ele? Ele entregou a sua vida por você, o que você tem feito para ele? A igreja tinha bastante membros, ali tinha uma média de uns 30, 40 pessoas, mas aquela mensagem parecia que era só para mim, parecia que só estava eu naquele culto. E eu não entendia o que Deus estava fazendo, e aí então cantou um hino do cantor cristão, se eu não me engano, no número 92, que falava assim, morri na cruz por ti,
que fazes tu por mim? E aquilo mexeu comigo, foi me mexendo de uma forma, tocando no meu coração, mas eu ainda não tinha conhecimento de como fazer uma decisão de aceitar Jesus. E não é de costume na quarta-feira fazer um apelo. Então o pastor ele só comentou sobre isso, mas não fez nenhum apelo, não fez um chamativo para arrependimento nem nada. E eu saí daquele, comovido daquele culto e no caminho de volta para casa eu perguntei para minha mãe, eu falei assim, mãe, o que é um negócio estranho que a gente sente na barriga? Parece que é como se Deus estivesse falando algo para nós, uma vontade de chorar. O que é aquilo? O que é isso que a gente sente? E aí a minha mãe se sentiu alegre, porque percebeu que Deus estava já trabalhando nisso. E ela falou assim, olha, Deus está te chamando, Deus tem um propósito na sua vida, Deus está te chamando para um arrependimento, para você ter uma vida com Ele. E aí aquele amor, aquela vontade de estar com Deus foi crescendo, e dessa forma a gente começou a ter uma intimidade com Deus. Nesse período minha mãe entrou em contato com o pastor era muito pronto, foi até em casa, explicou o que tinha acontecido, falou que era um toque de Deus para isso mesmo, e fez um apelo em casa mesmo para mim, entendeu? E eu acabei aceitando. Só que eu precisava tomar uma decisão pública. E ele já tinha comentado comigo, ó, no domingo a gente vai fazer um apelo, né? E a gente vai fazer com que você não precisa ser exposto, então a gente só vai levantar a mão, você vai ser só reconhecido pela igreja que você tomou uma decisão de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então eu fiz isso, né? A gente se preparou, foi para o culto no domingo, mas qual foi a minha surpresa? Que o pastor pediu para que aquele que aceitasse Jesus levantasse a mão. E eu levantei a minha mão meio que discreto, e ele ficou muito feliz e falou assim, vem aqui na frente, irmão, preciso orar por você. E eu não estava esperando por isso, eu estava querendo ficar mais quietinho, e ali foi o meu primeiro encontro com Deus, vamos dizer assim. Mas como o encontro ele tem que ter uma semeadura, sim, mas tem que ter um cuidado com a semente, né? Então o que aconteceu? Eu ia para a igreja, eu era convertido, mas eu não tive aquele encontro real com Deus, vamos dizer, aquela chama de querer fazer algo para Deus. Eu precisava de algo mais. Bom, eu soube de algumas informações anteriores, né, de que Deus, em muitos momentos na sua vida, te trouxe livramento de morte. Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho com o nosso telespectador que está ali do outro lado da telinha. Sim, teve essa primeira vez, né, no parto da minha mãe. Teve essa segunda vez que eu creio que também foi um livramento de Deus em relação ao acidente com o Richard. E teve muitos outros, né? Teve uma certa vez, por exemplo, que meu pai tinha uma oficina mecânica e a gente estava indo para o trabalho, já não trabalhava com ele, então ele foi levar um carro para o cliente e a gente pegou uma estrada de taipas, uma estrada bem sinuosa, e num dado momento que ele foi fazer uma ultrapassagem, na verdade não era nem ele que estava dirigindo, era o próprio mecânico que estava dirigindo, fazendo um teste no motor. Meu pai estava junto, que foi entregar o carro, e eu estava atrás porque eu ia ser deixado na empresa, que eu trabalhava na CCE, lá em São Paulo. E nesse trajeto, durante essa ultrapassagem que o Walter, que era o mecânico, foi fazer, ele perdeu o controle e veio bater de frente com o caminhão. Na verdade não foi bem de frente, né? Porque quando o caminhoneiro percebeu que ia bater de frente, ele conseguiu se desviar e o carro entrou na traseira do caminhão, né? Então a parte do motorista e do passageiro ficou totalmente debaixo da carroceria, e aonde eu estava a carroceria ficou bem até atrás da carroceria. E como um milagre, ninguém se machucou. Foi só perda material, não aconteceu nenhum outro dano, né? Mas o susto mesmo. Então eu percebi ali que Deus já estava pondo a mão, porque é uma experiência muito boa você ver um caminhão crescendo na sua frente, ver o jeito que aconteceu o acidente, e a gente sair sem nenhum arranhão não teve, né? O Walter saiu ileso, nem nas ferragens teve dificuldade de sair,
mas não estava preso na serragem. Né? Então, essa foi um dos exemplos. Um outro exemplo também que eu percebi que Deus tinha um plano na minha vida foi aí quando eu comecei a assimilar que Deus tinha um plano muito grande. Né? Eu estava de folga num dia e eu fui convidado por um rapaz que vendia frutas e verduras para que desse uma mão para ele no sábado. Eu falei assim, você não quer dar uma força para mim? Eu estou sem ajudante, sem nada, e se você puder dar uma força, eu pago o dia para você. Que na verdade não vai ser o dia todo, vai sair até umas 2 horas, mas aí você recebe o seu dia, eu pago para você. Tá? E eu falei assim, não, tudo bem, então eu vou com você sim. Que hora que você quer? Umas 6h30, 7 horas, você chegando na banca já está tudo certo. Eu falei assim, então tá bom. E combinamos, isso foi numa quarta-feira, nós já tínhamos combinado. Na sexta-feira, então, à noite, eu já confirmei com ele. Eu disse, a gente vai estar assim, no sábado de manhã eu estou indo. Só que, qual foi a minha surpresa? Não sei porquê, eu creio que foi Deus tocando no meu coração, me deu uma sensação muito ruim naquele dia, e no sábado pela manhã já. E eu levantei para como se eu fosse trabalhar com ele, mas eu não sentia o desejo de ir. Eu falei assim, não vou. E aí meu pai falou assim, nossa, mas você confirmou com o rapaz e você não vai? Fica chato. Aí eu falei assim, pai, eu não estou sentindo bem, estou com um mal-estar, eu não sei dizer o que é, mas eu não vou. E acabei não indo, e qual foi a minha surpresa? Por uma volta de umas 11 horas da manhã, chegou uma notícia em casa que o rapaz que estava na banca, né, que era o dono da banca, houve uma desavença com um cliente, não sei se com um cliente, se foi com alguém que ele conhecia, né, e o rapaz sacou da arma para tentar acertar esse rapaz, né, o dono da barraca, mas acabou acertando um outro ajudante. Por eu não ter ido, ele contratou uma outra pessoa, né, para ajudar. E nesse período que eu não fui, o outro rapaz foi, então nessa desavença que teve entre ele, o rapaz disparou 2 tiros e não acertou no dono da barraca, mas acertou no garoto que estava ajudando. Né? Mais uma vez entendi porque era para eu estar ali. Se eu tivesse ido, aquele garoto não tinha ido. Né? E aquilo começou a fazer assim, nossa, o que está acontecendo? Né? Deus tem um plano na minha vida, o que está acontecendo sobre isso? Era para eu estar lá, era mais uma vez Deus poupando a minha vida. Uma outra situação aconteceu também já no exército, eu já estava no exército, eu estava indo para o exército, né, já estava servindo, e eu sempre costumava pegar sempre o mesmo ônibus, no mesmo horário. E eu sempre fui pontual, nunca me cheguei a um momento de me atrasar, eu chegava sempre antes. Então eu cheguei no ponto de ônibus, esperei o ônibus passar para pegar, eu estava fardado aquele dia, né, que a gente ia fardado por ser o quartel. E só que eu fiz sinal para o ônibus e o ônibus não parou. O ônibus passou lotado. Não estava tão cheio, dava para ter parado, dava para ter pego eu e mais alguns passageiros que estavam no ponto, mas por algum motivo o motorista não quis parar, ele passou direto. E geralmente o ônibus passava de 10 em 10 minutos, o mesmo ônibus que ia para Lapa, né, que é pela direção do bairro que eu tinha que ir. Então eu perdi aquele ônibus e aguardei o próximo ônibus. 10 minutos depois eu peguei um outro ônibus. E qual foi a minha surpresa? Que quando chegou um determinado momento do caminho, eu percebi que aquele ônibus que eu havia perdido, né, que não parou para nós, ele sofreu um acidente, ele capotou e havia muitas vítimas. Né, havia muitas vítimas ali para ser socorrida, e o corpo do bombeiro já estava no local, tinha bastante gente. E nós acabamos parando também, porque eu estava fardado, e acabamos participando do salvamento, do socorro daquelas pessoas. E aí, mais uma vez, eu senti que foi a direção de Deus, né? Foi Deus que permitiu que ele não parasse para que eu pudesse ajudar, ou de uma certa forma, poupado, né? Porque não sei dizer se houve vítima fatal, não lembro, mas com certeza houve várias vítimas graves, né? Eu lembro que socorri bastante vítimas graves ali. Principalmente porque o ônibus em São Paulo, naquela época, ia muita gente de pé, e muitas vezes elas ficavam próximo do motorista, né? E o ônibus capotou de uma forma que a parte da frente ficou totalmente destruída, né? Então, Deus, né, sempre nos poupando, sempre agindo de uma forma poderosa, e
e agindo da forma sobrenatural na nossa vida, sem mesmo a gente entender qual era o propósito de Deus.